Computador. Beleza, gravando. Então, o primeiro obstáculo, a primeira barreira é a barreira de informação. Pelo fato da Laura ter informações que eu não tenho e vice-versa, a gente tá tretando e não tá tendo conflito da maneira que poderia ter. Não tá resolvendo o nosso dilema. Como é que eu faço para resolver isso? Dê a informação para Laura. E só mostrando aqui para vocês, por conta da gravação, né? O nosso no desenho do Mickey Mouse fica muito claro isso aqui, né? Esse é o momento em que a Laura e eu tretamos, porque Laura tem informações que o Gino não tem, e o Gino tem informações que a Laura não tem, e isso está impedindo a gente de avançar. Disponibilize essas informações e esse problema provavelmente será resolvido. Ótimo. Outro tipo de conflito que a gente acaba tendo aqui, outro tipo de barreira aos bons conflitos, são barreiras de ambiente. E as barreiras de ambiente, normalmente também elas são mais simples de serem resolvidas. Não necessariamente são simples, tá? Mas normalmente elas são mais simples. O que seriam possíveis barreiras de ambiente? Coisas relacionadas ao ambiente do conflito que hoje nos impedem de ter esse conflito. E um desses, por exemplo, uma dessas barreiras de ambiente pode estar relacionada à infraestrutura. Uma vez eu fui participar de um workshop que o ar-condicionado deu pau. E a turma começou a suar dentro da sala. Um cara levantou da mesa e foi embora e falou: Gino, eu tô saindo. Por quê? Falou, cara, suando eu fico extremamente nervoso. E assim, eu não consigo pensar quando eu tô suando. Cara, eu tenho que ir embora. Isso me deixa irritado, eu ficar com a camisa melando, eu vou embora. O que que ele tá me dizendo? Que havia um obstáculo ambiental para ele. Outro tipo de questão que pode envolver ambiente é o humor. O humor não tem a ver muitas vezes com as pessoas, mas tem a ver com o ambiente. Às vezes alguma coisa que aconteceu no ambiente que deixou a pessoa de mau humor. Lembra do ar-condicionado? Olha a política. Política é uma questão ambiental, muitas vezes. Como eu posso evitar isso? Bom, dependendo do tipo de problema que você está trabalhando, você pode precisar evitar esses obstáculos ou resolver esses obstáculos. Frase mais importante do dia. Se você não lembrar de mais nada, lembra disso. Dependendo do ambiente que você está, você vai precisar evitar esses obstáculos ou derrubar esses obstáculos. E é justamente aí que o negócio dá errado. Qual é a guerra que nós queremos ter e qual é a guerra que nós não queremos ter? Isso não quer dizer que todos esses obstáculos têm que ser vencidos ou que todos esses obstáculos têm que ser evitados. Não, ao contrário. Eu preciso avaliar o contexto do meu conflito, da minha empresa, do problema que nós estamos resolvendo, para que eu saiba se essa. Imagina que aqui é você. Imagina que aqui é o objetivo que você quer alcançar com o teu conflito. Com, com o conflito que está acontecendo, né? O objetivo do projeto ou da reunião. Aqui pode aparecer um obstáculo de ambiente. Esse é um obstáculo que você quer derrubar ou que você quer desviar. E é justamente primeiro, para você poder derrubar um obstáculo, certifique-se que você tem essa força. Porque se você for mais fraco do que o obstáculo, você não consegue derrubar. Por exemplo, quando aparece uma discussão política na caixa, quando eu estou trabalhando na caixa, e aparece uma discussão política, cara, isso é forte demais, eu não consigo derrubar esse obstáculo. Então o que que eu faço? Eu vou desviar desse obstáculo. E como você desvia de um obstáculo? Regras na parede. Pessoal, não discutiremos sobre política. Se aparecer uma discussão sobre política, cartão amarelo, a gente para de falar sobre isso. Não vamos discutir isso. Mas pode ser que haja obstáculos que você queira derrubar. E quais obstáculos podem ser esses? Por exemplo, obstáculos de informação. Quando aparecer uma questão de informação, nós vamos derrubar. E como a gente derruba essa informação? Quando aparecer uma questão de opinião, a gente vai discutir. E a gente vai derrubar os obstáculos de opinião. Como eu derrubo obstáculos de opinião? 5 porquês. Matriz CSD. Certeza, dúvida e suposição. Há uma série de ferramentas que você pode trabalhar para evitar obstáculos de opinião.
Gino, eu posso não derrubar um obstáculo de opinião, mas desviar desse obstáculo? Posso. Uma vez eu participei de uma reunião que o cara colocou uma placa na reunião, foi engraçadíssimo. Ele até colocou isso, acabou liberando o clima da reunião, que foi o seguinte: ele colocou: em Deus a gente acredita, todos os outros têm que trazer dados. Essa estava nas regras da reunião. O que que ele quis dizer com isso? Cara, não vai ter discussão sobre opinião aqui dentro. Se você trouxer uma opinião, velho, traga dado. Porque nós não vamos entrar em discussão de opinião. Ele não quer derrubar esse obstáculo. Ele quer evitar esse obstáculo. Então, eu tenho obstáculos. Ponto. O que eu vou fazer com ele? Eu posso derrubar esse obstáculo, acabar com ele. E quando eu acabo com o obstáculo, normalmente eu fico mais forte. Ou eu posso evitar esse obstáculo. E ao evitar esse obstáculo, eu não gasto energia em coisas que não vão fazer sentido para o nosso conflito. Com base naquilo que você quer resolver, na cultura da sua empresa, na condição que você está, você vai escolher quais são os obstáculos que valem a pena ser derrubados e quais são aqueles que você vai evitar, por exemplo, com regras de conduta. Eu tenho os obstáculos de relacionamento. E esses obstáculos de relacionamento normalmente são entre duas pessoas ou entre dois times. Coisas que podem fazer com que haja um obstáculo de relacionamento. Você já participou de uma reunião que tinha tido uma treta entre duas pessoas daquela reunião e elas não se falavam naquela reunião? Ou não entravam em conflitos? Porque o Lucas Quintino e eu, no passado, tivemos uma treta e agora a gente está na mesma reunião. O que que vai acontecer? O Lucas e eu provavelmente não vamos querer nos expor para não dar uma outra treta, ou porque tem um evento legado forte demais para que a gente possa discutir. E aí, vamos quebrar isso ou vamos evitar isso? Depende. Como é que eu posso quebrar a força de um evento legado? Imagina que eu tenha que fazer uma reunião com o Lucas. Que eu sei que o Lucas estará nessa reunião. E eu sei que a gente teve uma treta no passado que foi forte. Como eu posso quebrar esse obstáculo? Quem me ajuda? Como derrubar esse obstáculo? De novo, hein? Tem uma reunião com o Lucas. A gente já teve uma treta no passado e Lucas estará nessa reunião agora. E eu resolvo quebrar esse obstáculo de evento legado. Como eu quebro esse obstáculo, Lucas? Cara, eu acho que você podia imputar algumas regras no sentido de aqui a gente vai falar sobre opinião e não, ou opinião não, né? Sobre o serviço em si e não sobre emoção ou sentimento do, da briga, ou enfim, né? Legal, você Ignorar pode isso. colocar uma regra assim. Ou você pode, se você quiser derrubar o obstáculo de verdade, cara, eu vou derrubar esse obstáculo. Você chama o Lucas e o Gino para conversar e fala: Lucas, Gino, vamos resolver essa parada agora, velho. Porque esse problema de vocês vai afetar nosso projeto. Senta aqui, vamos lá, vamos resolver esse negócio. Como é que a gente resolve essa treta para vocês poderem trabalhar juntos? E aí pode ser que o Lucas e o Gino resolvam, pode ser que eles não resolvam, aí troca a equipe, cara. Olha, Lucas, então Gino, vocês não vão poder trabalhar nesse projeto juntos, cara. Lucas, vai para esse projeto, o Gino vai para aquele. Derrubei o obstáculo. Eu acabei com esse obstáculo. Não vai ter esse problema mais. Ou porque eu resolvi o problema com os caras conversaram e chegaram num acordo, ou porque eles resolveram que não vão conseguir trabalhar juntos e, cara, vamos trocar essa equipe para colocar cada um um projeto diferente. Resolvi. Como eu posso evitar isso? Desviar do obstáculo. Olha, na reunião que o Lucas tiver, o Gino não vai. E na reunião que o Gino tiver, o Lucas não vai. Então a gente não chama os dois, eles continuam no mesmo projeto, mas a gente não chama os dois para a reunião. Ou então regras. Você pode colocar uma regra como essa. Falar, olha, pessoal, aqui coisas do passado, não, quando a gente entra na sala, elas saem. Você pode colocar uma regra dessa. Se for uma treta simples, a regra pode resolver. Mas se for uma treta de verdade mesmo, os caras, cara, quase saíram na mão no outro projeto, dificilmente uma regra dessa vai ser forte o bastante para sarar essas feridas. Então, você pode resolver o problema com os caras ou desviar desse problema com os caras. Boa. Outro tipo de coisa que acontece no relacionamento: reputação. Já aconteceu com vocês de uma reputação de alguém atrapalhar em um projeto? Vixe, já trabalhei com a Renata.
Esquece, velho. A Renata é osso duro. Ela vai chegar aqui com os dois pés na porta da reunião. Quando a Renata entra na reunião, até quem não conhece a Renata se fecha pra ela. Porque a reputação. O Gina é de onde? O Gina é de Brasília. Ih, já trabalhei com gente de Brasília. Ixi, esquece, cara. Turma não gosta de trabalhar, não. Deixa quieto. Ou já trabalhei com gente de São Paulo. Ixi, esquece, não só gosta de trabalhar, não. Preconceito, julgamento, reputação. Pode ser uma reputação verdadeira, ou pode ser um estereótipo, né? De alguma forma, isso ferra com o nosso conflito. E por último, e é o mais difícil, obstáculos individuais. Conhecimento. E aqui o conhecimento não é do nível informativo, tá? Porque a informação tá aqui, ó. O conhecimento é o seguinte, a pessoa não conhece sobre o assunto. Não é uma coisa que se dá um jornal para ela descobre. É falta de treinamento mesmo. Falta de treinamento. Autoestima, valores pessoais. Você já participou de uma reunião que os seus valores pessoais foram um problema para você poder ter essa conversa? Falar, não, eu não posso conversar sobre isso porque... E olha, não tem valor certo e errado, hein? Tem o seu valor. É o seu valor. E para você ele é certo. Ponto final. 4 dimensões. Cada dimensão com algumas. Isso aqui não é exaustivo, não, hein? Com alguns fatores que podem fazer com que os seus conflitos não aconteçam. Daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouquinho aqui. Então, daqui a pouco eu vou colocar vocês em sala simultânea para que vocês possam conversar sobre isso, para que a gente possa falar sobre isso. Hoje, na sua empresa, você não precisa dar nome de empresa, não precisa falar nome de ninguém, tá? Embora o que está acontecendo na sala simultânea não seja gravado. Hoje, na sua empresa, quais são os maiores obstáculos para que estejamos mais confortáveis com relação aos nossos conflitos? 2. Você vai encontrar aqui uma série de post-its, olha. Pô, hoje os obstáculos pessoais são os mais difíceis. Coloca número 1 para esse. Pô, depois os mais difíceis são os de ambiente. 2. Depois os mais difíceis pra gente são de informação. 3. E por último, o mais fácil pra gente, a gente tem menos problema de relacionamento. Bom, acabei de priorizar as dimensões. Como vocês poderiam melhorar isso hoje, hein? Imagina que eu tô numa sala com a Xena. E aí a Xena fala que na empresa dela hoje, o que está mais dificultando resolver problemas são os obstáculos de informação. A turma tem uma diferença muito grande de informação sobre o projeto. Xena, como é que você pode resolver isso? O que que você pode fazer? Vale a pena quebrar esse obstáculo ou você quer evitar ele? Não, Gino, informação tem que quebrar. Como é que a gente faz isso? Pô, vamos fazer uns link-off para colocar todo mundo mais vezes juntos e melhorar a nossa, sincronizar melhor a informação? Vamos melhorar mais as nossas reuniões diárias? Vamos melhorar um pouquinho mais a comunicação do projeto? Então, quais são as estratégias que você pode fazer? Você quer derrubar esse obstáculo ou quer evitar ele? Então, daqui a pouco, a gente vai para a sala simultânea, em grupos. Vamos discutir sobre esses obstáculos. E aí, o que que é mais importante para vocês hoje? O que hoje está dificultando vocês terem os bons conflitos? Vale a pena vocês quebrarem ou vocês desviarem de seus obstáculos? E aqui vocês podem utilizar esses post-its para priorizar de 1 a 4 quais são os obstáculos mais importantes e, claro, discutir sobre possíveis causas e soluções para eles. Agora eu vou abrir para comentários e dúvidas durante 10 minutinhos e aí a gente vai para a sala simultânea. Gina, eu não posso participar da discussão na sala simultânea, estou aqui cuidando de outras coisas. Quando você chegar na sala, é só você sair da sala e você fica quietinha comigo aqui na sala aberta, enquanto o pessoal trabalha ali. Beleza? Comentários e dúvidas. Tá fazendo sentido essa questão de gestão de conflitos, pessoal? Tá ajudando a mapear um pouquinho mais como resolvê-los? O que que vocês acham? Eu acho que está ajudando muito, está clareando muito a minha mente, principalmente porque tem uma forma mais sistemática, sistêmica de trabalhar conflito. Achei muito interessante essa abordagem que você está trazendo. Estou aqui anotando tudo, certamente vai me ajudar bastante. Legal. O que eu percebo, assim, principal no meu dia a dia são questões que você já trouxe aqui, mas uma característica especial do ambiente em que atuo é de ter um grupo fechado com pessoas que atuam há muito tempo juntos.
e meio que eles criam um processo sistêmico de resistência ao novo. Isso é terrível, porque qualquer novo posicionamento, você vê as ações até articuladas a ponto de formar uma espécie de sistema de resistência mesmo, uma coisa a ser estudada. Mas eu acho que esse material que você está trazendo aqui me ajuda muito a aprender a lidar com isso, a conviver melhor com esse modelo e buscar soluções, né? Também não adianta ficar achando que está tudo contra a gente tem que buscar caminhos, alternativas. Acho que está ajudando muito nesse sentido. Alan, não perca a próxima parte. A próxima parte de Perguntas Poderosas. Como quebrar os obstáculos? Porque quando a gente vai evitar os obstáculos, faz regras. Faz regras de conduta. Pessoal, não faremos isso, não falaremos sobre isso, não nos comportaremos dessa forma. Cria regras. Mas e quando você resolver quebrar o obstáculo? Como é que você faz? É aí que vai ser a nossa próxima etapa de hoje. Ótimo. Arthur. Esse é um assunto bem delicado e é muito importante a gente discutir, abordar ele, ter várias visões diferentes sobre esse assunto. É uma forma de você quebrar essa barreira que ela, infelizmente, acontece nas empresas, né? E abordar de uma forma madura, uma forma realmente sensata, quais seriam as soluções para resolver esse problema. Arthur, Acho muito legal a sua apresentação. Tem um ovo de Páscoa na tua fala. Ovo de Páscoa, aquele easter egg, é uma surpresa. Tem uma surpresa na fala do Arthur. Quando vocês olharem para esse modelo, a primeira coisa que vocês vão fazer é olhar para ele do ponto de vista da empresa. Deixa eu olhar quais são os obstáculos na minha empresa. Um convite que eu faço para você é: olha para você mesma. Quais são os principais obstáculos em mim hoje para eu ter conflito? Será que são preconceitos? Será que são relações do passado que não deram certo com com os meus pares? Será que é a reputação? Será que é a minha reputação? E olha que a reputação não tem que ser ruim, hein? Sabe que uma das coisas que me fez querer sair do escritório de projetos da Caixa foi por causa da minha reputação? Quando eu comecei a me destacar na minha área, isso se tornou um problema para ter conflito. Porque quando eu falava qualquer asneira numa reunião, as pessoas diziam: não, o Gino, ele conhece isso que ele está falando. A certificação PMP foi um problema para mim. Foi uma solução para mim, por diversos pontos, e foi um problema. Porque a hora que eu tirei a certificação, quando eu falasse alguma coisa, as pessoas não entravam em treta comigo. Porque não, o Gino tem PMP. O fato de você ter uma certificação não quer dizer que você saiba tudo. Muito pelo contrário. E aí as pessoas olham para a tua reputação e falam: não, se é a Sandra que tá falando, não, a Sandra Santana, então ela é referência, velho. Não fala, cala a boca, não fala nada. Fica quietinho porque é ela que tá falando. Olha a barreira aqui. A reputação não é só ruim, ela pode ser boa. E fato de ser boa tá trazendo, tá evitando ter conflitos e estamos seguindo sempre com a tua cara nas ideias. As ideias sempre são uma dica para você saber se isso está acontecendo é: você tem ficado feliz recorrentemente com as decisões? Se você está saindo sempre feliz das reuniões, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Então dá uma olhada para dentro, porque às vezes é aqui dentro que a gente pode mexer mais fácil. É ou não é, Fernanda? Gino, quando você falou que um dos primeiros obstáculos e talvez mais fáceis de você encaminhar é o obstáculo da informação, eu só tenho tido uma dificuldade nesse momento, principalmente porque eu estou começando a trabalhar num grupo, é um novo grupo de trabalho para a execução de um projeto. E é um grupo onde as relações de trabalho estão se estabelecendo agora. E o fluxo de compartilhamento de informação, ele pressupõe confiança. Foi uma coisa que eu comentei, né? Informação é poder. Então, assim, para que eu vou compartilhar tudo? Né? Eu estou conhecendo essa pessoa que está trabalhando comigo, e aí tem uma coisa de vaidade. Então, assim, compartilhar informação é até fácil, mas criar um ambiente colaborativo para que as pessoas se sintam à vontade para colaborar. Quando você falou olhar para você mesmo, eu analiso isso, né? Eu estou num grupo onde a líder desse grupo é até de uma hierarquia dentro da instituição maior do que a minha, ela tem uma reputação de ser vaidosa e não ser colaborativa, e eu já me coloco numa posição de Defesa. evitar
Claro. de defesa, isso é natural. Então, hoje a minha grande dúvida é como eu faço para construir, né, esse ambiente que eu esteja disposta e ela também esteja disposta a contribuir e a colaborar, né? Olha como você Que é endossa o uma coisa modelo. que a gente constrói, né, Gino? Claro. Olha como você endossa o modelo do Patrick Lencioni. Uhum, Vocês não estão conseguindo ter conflitos porque a base não está construída. Confiança. uhum, Como é que a gente constrói confiança? Bom, tem uma série de passos que você pode pensar aí. Eu vou te falar um deles, mas não é só isso, e eu recomendo muito que você se aprofunde nisso, em como criar um ambiente de confiança. Bom, existem 4 tipos de confiança. Eu confio em você, eu, Gino, confio na Fernanda. E como é que eu consigo estimular isso? Dando o primeiro passo, mostrando que eu confio, dando evidências que eu confio, não é dizendo que eu confio. Eu venço essa barreira quando eu mostro para a Fernanda que eu confio nela. Segunda forma, a Fernanda confia em mim. Como eu faço para que a Fernanda confie em mim? Sendo consistente. Quando aquilo que eu falo é aquilo que eu faço, a confiança fica melhor. Quando a confiança vem com base na consistência, ela vem forte. O Gino, se ele fala uma coisa, ele faz aquilo. Terceiro, a Fernanda confia em outras pessoas do time. Eu, Gino, preciso habilitar que a Fernanda se relacione e confie em outras pessoas do time, fazendo eventos e momentos em que o time possa se conhecer mais. Isso ajuda na confiança no time. E a quarta é a autoconfiança. Eu confio em mim mesmo, eu confio nos meus valores e sei que quando eu tomo uma decisão, a decisão foi tomada com base nos meus valores. Qualquer uma dessas 4 confianças que não esteja funcionando bem vai atrapalhar a relação de vocês. Então, primeira coisa, olha para isso e depois vamos bater um papo, vamos marcar um bate-papo para você poder eh, conhecer outras técnicas de confiança que a gente tem, mas dá uma lida no livro do Patrick Lencioni no 5 disfunções. Sabe como é que ela cria confiança? É com relacionamento, Fê. A gente não confia em quem a gente não conhece. E a gente tem que se abrir para esse relacionamento acontecer. Vocês vão ter que tomar café juntas, vocês vão ter. Não quer dizer que vocês têm que ser melhores amigas e uma tem que ser madrinha da filha da outra. Não é isso. Mas vocês têm que se conhecer. Vocês têm que abrir espaço para se conhecer. E no nível certo, na medida certa. Mas o mínimo para que vocês possam confiar. Beleza? Bora lá. Vou passar para vocês aqui um endereço do Miro. E vocês vão perceber que tem um grupo ali, grupo 1, grupo 2, grupo X. A sala do Zoom que você entrar vai dizer para você qual é o grupo que você está trabalhando. E aí eu recomendo que vocês façam o seguinte, que assim que vocês chegarem na sala simultânea, que vocês se organizem em alguns papéis. Quem já trabalhou comigo em workshop está cansado de conhecer esses papéis, já sabe direitinho o que eu vou falar aqui. São 4 papéis que são importantes para essa dinâmica funcionar bem. Primeiro papel é facilitador ou facilitadora. O que essa pessoa faz? Ela ajuda na discussão, ela ajuda as pessoas a lembrarem o que a gente tem que fazer. Senão a gente pode começar a entrar em uma série de conversas que não agregam para a dinâmica. Quem assumir esse papel, chegou na sala, define os papéis. Então a Vera Lúcia, ó, você é facilitadora, pessoal. Eu lembro o que tem que fazer. Facilitadores, aqui para vocês tem as orientações, hein? Aqui, ó. O que nós temos que fazer? Esses 3 pontos. Quem for facilitadora, tá aqui o que você tem que orientar o pessoal a fazer. Próximo papel, guardiã do tempo. Eu vou marcar aqui no relógio 15 minutos. Quem estiver guardando o tempo, fica de olho nesse relógio para a gente não ficar 10 minutos discutindo os papéis e 5 minutos trabalhando na dinâmica. Próximo papel, sistematizador ou sistematizadora. Essa é a pessoa do grupo que já mexeu no Miro e que não vai ficar apanhando dele. Então, coloca alguém para poder mexer no Miro, porque aí vocês não perdem tempo com a ferramenta. Se ninguém conhecer, alguém arrisca acessar, super fácil. Botão direito, para quem tem um mouse de destro, né? Se você mexer com o botão direito, você navega no mural. Clica no botão e empurra que você vai para o navega. Botão esquerdo, você seleciona. Aqui não tem muita coisa para você mexer. A única coisa é clicar 2 vezes no post-it e colocar o número. Super básico, então não vai exigir muito de vocês, mesmo para quem não conhece. E o quarto papel, porta-voz. O que o porta-voz faz? Na volta, é a pessoa que vai trocar ideia com a gente aqui. Eu não vou conseguir chamar todos os grupos, naturalmente, mas a gente vai chamar alguns grupos para poder trocar uma ideia, 1 ou 2 grupos aqui, para a gente poder conversar.
nós trabalharemos com 18 grupos, tá? Então, vai de 1 a 18 e, naturalmente, lembra que aqui embaixo tem o número do seu grupo. Se você cair no grupo do Zoom 9, você vem aqui para o grupo 9 para poder trabalhar nele. Não invadam o espaço do coleguinha. Beleza? Qualquer dúvida? Alguma dúvida antes de irmos? Tranquilos? 15 minutos para vocês poderem conversar. Quais hoje são as principais barreiras para os conflitos? Labriola, quer trocar uma ideia aí, Labriola? Vi que você mandou uma mensagem aqui para mim, meu querido. Opa, sim. O pessoal Fala, meu está me irmão. dando algumas dúvidas aqui sobre o curso, e aí eu acho que, Oba. para deixar um pouquinho claro, esse curso aqui do Gino, ele é gratuito, né? Então tem muita gente aqui que se inscreveu, não pagou nada. Não precisa pagar. Isso. Quem tiver interesse em ir no evento, ter o certificado, os materiais, e for lá no Simples, fizer a opção de compra, e aí você paga um valor que eu não sei aqui de cabeça, o Gino pode te ajudar. 150. 150. E aí você vai ganhar os benefícios que o Gino falou e o workshop do OKR aqui no Rio. Então, quem se inscrever vai ser pelo Simpla, aí vai ter um background aqui do meu com o Gino, com o Distrito Federal, com o PMA Rio, e a gente vai mandar o voucher para quem se inscreveu para se inscrever nesse curso do OKR. Então, É isso aí. Quero contribuir. Gino, quero ganhar todos os benefícios que são material didático do curso, certificado, gravação da aula, mural, esse mural que você está vendo e outras coisas que daqui a pouco vão aparecer nesse mural, participar do EGP gratuitamente e participar do evento do OKR no Rio. O que você faz? Entra aqui nesse site, tá vendo? Clica aqui em uma. Gino, mas já me inscrevi aqui, mas se você se inscreveu na modalidade gratuita, agora se você já se inscreveu na modalidade paga, tudo certo. Se você não se inscreveu nela, entra aqui, coloca uma inscrição nessa modalidade e aqui você já vai ganhar todos os benefícios. Tudo online, pessoal. Beleza? Qualquer dúvida, pinga a gente aqui no privado. Pode pingar o Gino, o Dulce, Labriola. Aqui também já estou colocando Labriola na fita. Obrigado pela ajuda aí, Labriola. Pessoal, vamos nessa então. 15 minutos para vocês trocarem essa ideia. E daqui a 15 minutos a gente se encontra aqui para saber. E aí, o que hoje impede você de ter os bons conflitos? E como é que você vai sair dessa? Capricha lá. Pessoal, vocês estão em 2 ou 3 aqui? Estão em 3, né? Uhum. Maravilha. Conseguem trabalhar em 3 tranquilo aí, né? Beleza. Deixa eu colocar aqui mais uma pessoa com vocês. Se você puder só confirmar pra gente, a gente é o grupo 3? Grupo 13? 13. Isso. Vou colocar mais uma pessoa com vocês aqui. Pessoal, caso vocês estejam numa sala sem interação,
volta para a sala presencial, na sala grande aqui para mim, clicando no botão sair da sala simultânea, um botãozinho azul, volta para cá e que eu coloco você numa outra sala, tá? E caso você não possa participar, Gino, eu voltei aqui porque eu não tô com. Não, tô com um problema aqui, pessoal, então por isso que eu saí da sala, tá? maravilha. E caso vocês não possam participar, vocês vêm para cá, para a sala comigo e podem ficar por aqui esperando a dinâmica acabar sem nenhum problema. Se você tiver em uma sala que não tem interação, volta para cá e fala comigo. Gino, olha, quero ir para uma outra sala, eu coloco você numa outra sala. Ou se você não puder participar, volta para cá e fica aqui comigo na sala esperando que daqui a pouquinho, acabando a dinâmica, a gente continua com o conteúdo. Oi, Gino. Bom dia. Você pode me colocar em outra sala? Oi, Paola, agora mesmo. Que Obrigada. sala que você tava, Paola? Tava na 5. Sala 5. Eu também, tá, Gino? Beleza, Márcia, que sala que você tava? Não lembro. Dá uma clicada na barra do seu Zoom, você vai ver sala simultânea ou breakout room. Quando você clicar, vai aparecer qual a sala que você estava. 18. 18, maravilha. Então, tudo certinho? Laurinha? Não, a Ô, gente consegue Gino, só compartilhar a uma tela. dúvida. A gente tá dividir os papéis aqui. A dúvida é fazer na priorização, né, dos obstáculos por empresa ou em geral, o que No que geral, no geral, de acordo com a opinião de vocês, com a experiência de vocês, onde hoje tá pegando mais? Se vocês Beleza. não conseguirem consenso, parte para a próxima. Então, qual é o segundo mais importante? Então, Tá. tenta ver se vocês conseguem um consenso. Não dá para compartilhar, né? Deixa eu voltar É lá isso na que eu ia sala e falar. colocar para vocês. Consegue liberar pra gente? Borinha. Obrigado. A sala que você tá. O Gino voltou, se quiser conversar com ele. Ah, sim, sim. Obrigada. Gino? Gino, tem uma pessoa com dúvida aí de sala. Seu áudio tá fechado. O meu tá Agora fechado? sim. Agora sim. Prontinho. Oi, pessoal. Oi, Gino, eu caiu minha conexão, só consegui entrar agora de novo, entendeu? Não sei qual é a minha sala, não consegui acessar aqui. Vou colocar você numa sala lá, então. Tá bom, então. Obrigada, Gino. Gino, eu queria também ir para alguma outra sala, a minha estava sem interação. A minha Legal, era, Ale. era a 5. 5, tô colocando você agora na sala 7. Tô trazendo pessoas para cá para poder aumentar um pouquinho a sala, hein? Oi, Gino, a gente não está conseguindo compartilhar a tela. Tenta agora, tenta agora. vê se Agora sim, obrigada. Era isso. Pronto. Vou compartilhar. Pessoal, se precisarem de mim por alguma coisa, é só falar, hein? Tô por aqui. Pessoal da sala simultâneas, só passando para vocês uma informação, o compartilhamento de tela tá habilitado, tá? O Zoom, ele do Simpla já vem de fábrica aí sem compartilhamento, tem que ativar na mão, tá ativado, vocês já podem usar. Gino, você consegue colocar em alguma sala simultânea, por favor? Claro, quem tá falando comigo é Cherubim. Querubim. Isso. Ótimo. Fala para mim a sala que você tava, meu irmão. Eu tava na sala 5. Sala 5. Deixa eu achar uma sala bacana aqui para você. Beleza. Eu acho que vocês estão na sala sem ninguém, né? Eu vou colocar você na sala por aqui. Acho que eu tenho uma sala aqui que eu acho que tem movimento lá. Tá bom, porque essa não tinha ninguém. Eu fiquei, Gino, você me ouve? Vou colocar vocês lá. Estamos a 8 minutos de terminar aqui, pessoal.
Pessoal que está comigo aqui na sala, a turma está em atividade, voltando em 1 minutinho. E aí depois eles vão compartilhar com a gente os progressos. Então, segura aí as pontas 1 minuto, que a turma está chegando aqui já já, 1 minuto e 30. Na playlist do Gino, tá? Só para constar. O Gino falou que ia fazer isso no Spotify. Cara, Tem no Spotify a playlist. eu preciso Não criar. tem, Gino? Mas Já vai tem vir no lá. pacotão, gente. Vai vir no Não pacotão aí, existe, né? Vou colocar. A não melhor existe, curadoria de músicas para oficina do Brasil, viu? que não existe Mais uma- um bônus. É gourmet o negócio. Eu faço gourmet, mas eu vou criar uma playlist Então com você todas vai as criar. músicas. Com todas as músicas, e aí vocês acessam lá. Com Boa. aquele rock fantástico. Pelo menos as músicas que você já passou já. As novas não. As novas ficam no gourmet. Isso. Vamos colocando isso. 2 backlogs. Boa. Ótimo. Vamos chamar. Quem gostaria de compartilhar com a gente? Estou com o Arthur com a mão levantada. Vou chamar mais uma. Quem mais gostaria de compartilhar com a gente? Levanta a mão aí no Zoom para eu chamar você. Ótimo. Arthur. Opa! E aí, Arthur, Obrigado, como foi? Gino. Vamos lá. Bom, começando, eu quero agradecer o Gino. O Gino é meu professor no IBBA. Nós começamos legal. agora em Aqui, outubro. Arthur. Excelente aula do. O Gino está dando assim o melhor do conhecimento dele para a equipe. Eu agradeço muito. Obrigado aí. A gente vai se ver dia 10 de dezembro. Vou te dar um abraço pessoalmente. Lá em Piracicaba. Ai, Arthur, Nós vamos falar de um assunto. Nós vamos Sandra. falar de um assunto, Gino. Você conhece a Angers na França? Sim. Conhece? Não pessoalmente, conheço, tem um curso que a gente faz lá, mas eu não. Tá. Você não conheço esteve lá pessoalmente em Não, eu Angers? estive em Bordeaux só. Legal. Eu participei de um projeto em Angers e queria comentar ele com você. Dia 10 Depois a de gente conversa lá então. dezembro, nós vamos conversar. Ótimo. E aí, Bom, como é que foi? Como é que foi lá, Arthur? Olha, foi uma conversa muito rápida, né? A gente não conseguiu aprofundar, eu acho que da forma que precisaria aprofundar, porque o tema é muito importante, mas nós chegamos à conclusão. Dá para apresentar a nossa... Fica à vontade, pode compartilhar com a gente aí. Peraí, vamos ver se eu consigo... Nós colocamos como o obstáculo principal o relacionamento. Eu acho que é a fonte de todas a fonte principal das dificuldades. Depois, a informação, ter uma homogeneidade da informação
e depois os obstáculos ambientais e, por último, os obstáculos individuais. Legal. Então, eu acho que, no nosso ponto de vista, essa seria a sequência em termos de importância. Maravilha, Arthur. Obrigado, cara. Obrigado você, ao grupo. Parabéns ao grupo pela construção. Juan, fala com a gente, meu velho. E aí, o que vocês perceberam? O que tá pegando mais hoje pro grupo, na tua opinião, para que os conflitos bons sejam tidos? Boa. Bom, a verdade, a gente teve um primeiro momento já da definição, muito rápido no começo, já muito alinhado, galera. A gente tinha muito claro que o mais importante era informação, depois relacionamento, individuais e ambiente, conforme a gente estava falando. Aí, acho que foi a Patrícia ou a Ana, deu um comentário muito assertivo, como, galera, o que deveria ser mais importante para a gente entender? Sempre o que mais dá problema, quando a gente está falando com times, são as pessoas. Então, aí Felipe perguntou, cara, acho que a pergunta deveria ser diferente. O que é mais difícil de gerenciar, né? Então, a gente chegou num consenso que mudou. Então, colocamos individuais como mais importantes, sempre pensando que a autoestima, os valores, as habilidades das pessoas deveriam ser mais reconhecidas. Depois, o relacionamento, porque conforme isso você vai entendendo, vai quebrando os gelos, vai fazendo quebrar-gelo e conversando melhor. Depois, informação e depois o ambiente. Que legal. Então, que ordem que ficou para você? Primeiro ficou... Individuais. Individual, mais forte, mais difícil. Depois tá bom? Relacionamento. Depois informação e depois ambiente. Tá, você só trocou, então, a ordem da informação e do ambiente. Legal, tá mais ou menos a mesma ordem do Patrick. Show de bola. Para mim também, os individuais são mais difíceis, Juan. Eu concordo contigo. Né? Na minha experiência, tá? Isso não existe resposta certa. Por isso que, quando você tiver... Gino, como é que eu uso essa ferramenta amanhã com o meu time? Chama seu time e pede para eles votarem. Eles não precisam dizer nada. Eles precisam só votar. Dá um monte de bolinha de adesivo na mão deles e pede para eles votarem. É só uma exploração. E você vai perceber onde começam a ter as barreiras. Show. Eu vou fechar com a Tati. Tô vendo o Gleison com a mão levantada. Gleison, segura as pontas aí que eu vou fechar com a Tati. Depois eu chamo você logo na sequência pra gente avançar para perguntas poderosas. Manda, Tati. Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Bom, Tudo e nós você? fizemos a votação em cima de um desafio. Oba! Desafio enorme que eu acho que não conseguiu ser contemplado pela sua fala, Gino. É o seguinte, cheguei agora numa empresa com uma missão de conduzir uma modelagem de processo que já foi tentada antes, certo? E essa modelagem ela tem um objetivo, essa empresa vai ser comunicada mundialmente, é uma multinacional, de uma separação, uma divisão, a cisão que vai ocorrer dentro dela. Quem entrou e tentou fazer a modelagem não conseguiu, porque essas pessoas falaram, uai, vai ter corte, eu vou ser demitida. Então, esse é o desafio, tá? Beleza? Fora isso, já houve uma rotatividade muito grande dentro dessa empresa. Então, quem está lá, às vezes diz o seguinte, eu não sei, e o processo tem que sair, porque o SAP precisa ser entendido onde vai ser passada a navalha, o que vai ficar numa empresa, o que vai ficar na outra, tá bom? Beleza, baseado nisso, a gente votou em obstáculos individuais, em primeiro lugar. Sem dúvida. O segundo é obstáculo de informação, o terceiro ambiente e o quarto relacionamento. Relacionamento. É quando tem uma implantação de um ERP como esse, Tati, os obstáculos individuais e os de... Eu nem sei dizer, a gente teve na caixa isso também, viu? E eu não sei se os de informação não estavam no topo, porque muita gente achava que ia perder emprego. E não ia perder emprego, mas faltou informação. Então, a comunicação sobre o que é um ERP, por que a gente está colocando um sistema, que a pessoa não vai perder o lugar dela na empresa, que ela não vai ser mandada para o almoxarifado, tudo isso faltou. E aí a gente começou a criar o quê? Vieses. E isso foi muito sério. Muito bom, Tati. Show de bola, Tati, grupo. Gleison, fala rapidão pra gente, cara. Ok, o meu grupo, assim, ele viu, né, como mais importante o de ambiente, tá, os obstáculos de ambiente, seguidos do de relacionamento, em seguida de informação e, por último, a gente achou o menos impactante aqui, os individuais, tá? Não chegamos a falar sobre causa e solução. Eu não sei, eu poderia falar de uma situação de conflito, assim, que eu vivi no trabalho também?
É específica ou é relacionada ao grupo? Não, é específica. Então segura as pontas um pouquinho, depois a gente conversa, porque como tá gravando, eu não quero expor nisso, mas depois a gente conversa. Show de bola. Tá. O primeiro ficou ambiente, Gleison. Sim, foi o primeiro Interessante, hein, cara? obstáculo. Interessante, é atípico, é interessante. É sinal de que há alguma coisa ali para ser mexida que talvez seja mais fácil do que lidar com pessoas. Muito bom, cara, muito bom. Excelente, Gleison e grupo, parabéns também. Muito bem. Então a gente viu o quê? Conflitos não são ruins. Os conflitos que não precisam ser tidos são ruins. E quais são os conflitos que não precisam ser tidos? Aqueles que representam obstáculos à resolução do problema que nós queremos resolver. E esses obstáculos estão em 4 dimensões: informação, ambiente, relacionamento e individual. Isso é específico para cada time, para cada empresa, não tem regra para isso, como a gente acabou de ver. Na tua empresa, no teu time, o que está pegando mais? Do que está pegando mais? Como você vai lidar com isso? Você vai lidar com isso desviando do obstáculo ou quebrando ele? Um obstáculo que você desvia é aquele que é forte e que não vale a pena. Tá? É forte e ou não vale a pena ser resolvido. Olha, isso é uma questão, por exemplo, de... vamos pegar o evento legado. No evento legado a gente já falou. Vamos pegar físico/infraestrutura. Cara, a gente tem um problema físico, não tem a nossa mesa ali não acomoda os conflitos. Fica uma pessoa numa ponta e outra pessoa numa outra ponta, a turma não fala porque a mesa é difícil. Cara, vamos resolver isso ou vamos fugir desse obstáculo? A gente consegue ir para algum outro lugar que tenha uma mesa melhor? Consegue. Então desvia desse obstáculo, cara. Ou não consegue. A gente vai ter que fazer reunião. Essa é a nossa sala de guerra. Não tem como desviar disso todas as vezes. Vamos trocar essa mesa. Vamos colocar o pessoal em pé. Vamos fazer uma reunião que todo mundo consiga conversar. Então, vale a pena ou não vale a pena fechar isso? Se você chegar à conclusão de que vale a pena derrubar esse obstáculo, como você faz isso? Bom, e agora eu vou entrar na última etapa do nosso bate-papo de um tema que eu tenho me aprofundado, porque eu percebi que é um problema para mim fazer perguntas. Normalmente eu vou resolver os conflitos dando resposta, dando conselho, sendo o portador da resposta ou da solução. E além disso ser um peso muito grande para a gente carregar, porque dificilmente você vai conseguir ter a resposta para todos os problemas dos outros e mais os seus, isso faz com que muitas vezes, em vez de você abrir a discussão, você feche. E eu comecei a pesquisar sobre perguntas. E eu cheguei a alguns dados bem complicados sobre perguntas. Você sabia que essa é uma habilidade sua que você está deixando de fazer? E que você está, à medida que o tempo passa, você está se tornando cada vez pior nisso? Diferentemente da maior parte das habilidades humanas, a habilidade de perguntar é uma habilidade que a gente vai perdendo muito ao longo do tempo. Sabe quando que você atinge o auge dessa habilidade? Aos 4 anos de idade. Uma criança com 4 anos de idade, ela faz em média 300 perguntas por dia. Seja perguntas que ela está expressando ou que ela está pensando, mas ela está perguntando. O que acontece ao longo da nossa vida é que a gente é treinado para... Isso aqui, bom, para você entender bem esse gráfico, há 3 habilidades humanas importantes. A habilidade de perguntar, a habilidade de ler e a habilidade de escrever. E as retas mostram para você onde essas habilidades ficam ao longo da tua vida. Como você pode ver, você vai ganhando a habilidade de perguntar muito rapidamente. Vai ganhando a habilidade de ler e de escrever de uma maneira um pouco mais singela. E por volta dos 10 anos de idade, as 3 habilidades alcançam mais ou menos os 70%, porque a sua habilidade de fazer perguntas começa a cair muito rapidamente. E até os 18 anos, você está usando mais ou menos 25% da sua capacidade de questionar. Como nós todos aqui, ou boa parte de nós, temos mais de 18 anos, imagina que isso continua caindo. E que é muito provável que hoje você faça bem menos perguntas do que você poderia fazer em relação às certezas que você tem. E por que isso acontece? Bom, há uma série,
dizem que são os P's. Pai, professor, pais, professores e patrões. E que eles, de alguma forma, fazem com que a gente perca o interesse em perguntar. Chega de falar, ou professores falando, não quero saber perguntas. Aqui quem faz as perguntas sou eu. Vocês respondem. Ou os chefes, quando você entra numa sala para poder fazer sua pergunta sobre o projeto, do meu jeito ou cai fora. E você começa com o tempo a entender que perguntar é errado, que perguntar é feio, que perguntar é sinal de desaforo, e com isso você começa a perguntar cada vez menos. E boa parte, você sabe que tem um instituto que trabalha só com perguntas? Se eu não me engano, chama The Right Question Institute, se eu não me engano, mas depois eu posso encontrar esse nome para você. Os caras trabalham só para ensinar a gente a fazer pergunta. E por quê? Porque desde os 4 anos de idade você está deixando de desenvolver essa habilidade. Você está ficando cada vez pior em fazer perguntas. E há alguns autores que têm escrito bastante sobre perguntas. Eu poderia falar 20 horas sobre esse tema. Como a gente tem um mini workshop, eu vou fazer 2 coisas com você agora. Eu vou te mostrar um modelo, só que eu não vou explicar toda a base teórica e conceitual por trás disso. E quem me conhece sabe como eu estou sofrendo nessa hora, porque eu adoro falar de base conceitual e teórica. Mas, pelo nosso tempo, eu vou te mostrar a resposta. Se você animar em conhecer mais sobre isso, eu vou te dar as fontes. Corre atrás das fontes. Gino, tô com preguiça de correr atrás das fontes ou não tô com tempo. Logo, logo vai ter um curso aberto meu de perguntas poderosas, grande. Curso de 16 horas, falando de teoria, explorando a parte de comunicação, liderança, motivação forte. Mas por hoje, dá uma degustada na ferramenta. Bom, o livro que a gente vai utilizar como referência é esse aqui, ó, de um cara chamado Warren Berger. E o Warren Berger, ele tem escrito já há bastante tempo sobre perguntas. Tem pelo menos 2 best-sellers do Warren Berger em relação a perguntas. Esse, que vai ser a base da nossa conversa, e um outro, que tem em português, que é Uma Pergunta Mais Bonita. Vai estar em algum lugar aqui, até porque a capa dele é impossível da gente não achar. Aqui, ó. Uma Pergunta Mais Bonita. São 2 livros que ensinam a fazer pergunta, por incrível que pareça. Ensina a fazer pergunta. Para vocês terem uma ideia de como isso é poderoso, essas perguntas são muito utilizadas no Vale do Silício, em empresas como Airbnb, Netflix, Google. São perguntas como essa que fizeram com que eles construíssem o modelo de negócio deles. Gino, quem mais usa perguntas? Você sabia que a CIA usa perguntas? Que eles têm um método só de perguntas. E olha que pra gente, esse é o método, porque ele é de gestão de projetos. Eles têm uma lista chamada Lista da Phoenix. E essa lista traz uma série de perguntas para você poder avaliar o problema que o projeto quer resolver e depois para você avaliar o seu plano. São perguntas para você questionar o seu plano. Será que eu estou com o plano certo? E elas não vêm por meio de respostas, nem de recomendações, nem de conselhos. Vêm apenas por meio de perguntas. Chama a lista da Phoenix, depois você vai receber nesse material e vai poder acessar, caso você queira. Basicamente, a gente vai perceber que perguntas poderosas trabalham de 3 formas. Trabalham com o porquê, quando você quer explorar mais e entender o motivo. Trabalham pelo como, ou com o como, quando você gostaria de entender, ter mais condições de entender qual é a forma de fazer. Ou uma outra opção, como poderíamos fazer isso dessa forma? Como nós poderíamos deixar de fazer tal coisa? Como nós poderíamos fazer isso sem questionar tal coisa? O como abre portas. O porquê explora a razão. O como abre portas. O porquê é a pergunta da criança. É por que isso é assim? É a pergunta ingênua. Pergunta ingênua. Eu vou te indicar um livro aqui. Se você puder comprar esse livro, compra. Eu te indico ele, talvez até mais do que esse do Warren Berger. Mais. Esse livro que eu vou te indicar, ele é pequenininho, você lê ele numa tarde e vai para mim teve um impacto enorme. O nome desse livro é Adams, o Óbvio. Quem já fez curso comigo já viu esse livro antes. Adams, o Óbvio, conta a história de um cara. E ele era chamado para ir para as organizações porque as organizações não conseguiam vender o produto. Aí chamavam esse cara. Adams, por que a gente não consegue vender esse produto?
E sabe o que que ele fazia? Perguntas óbvias. Esse cara conseguia identificar o óbvio desse produto. E quando a gente comunica o óbvio, que parece óbvio, mas não é, né? É óbvio só pra gente. Quando a gente comunica o óbvio, a gente reduz conflitos de informação. A gente reduz conflitos de vieses. Comunicar o óbvio. O óbvio é muito comunicado por meio do porquê. O como abre uma outra opção. E o quê? O quê ele tem uma característica, viu? O quê, ele no inglês equivale a EC. E o EC é uma ferramenta poderosíssima para a inovação. O EC ressuscita. Quando uma ideia morre, alguém levanta e fala, mas e se nós fizéssemos de outra forma? E se nós chamássemos tal pessoa? E se nós pudéssemos viver sem isso? O IC, ele tem um poder de ressuscitar coisas que foram destruídas. Use mais o IC. Características de perguntas poderosas. O que uma pergunta poderosa faz está na sua esquerda. O que uma pergunta poderosa não faz está na direita. Eu vou falar o nome do negócio aqui. Quem se lembrar e tiver coragem de falar que você se lembra, porque isso vai mostrar a tua idade, viu? Quem se lembrar e tiver coragem de falar, levanta a mão aí. Alguém sabe o que é um instrumento chamado diapasão? Sabe o que é isso? Diapasão é coisa velha. E aí, Ju, o que é diapasão? Para conseguir afinar instrumento, não é? Isso aí. Diapasão parece um garfo com só com duas hastes, que você bate e ele fica tocando em Lá 440. Na minha época, como a gente não tinha dinheiro, eu afinava o instrumento com a linha do telefone. Sabe que a molecada de hoje não sabe que telefone teve linha, né? Vocês lembram que tinha linha de telefone? Você colocava, ficava ouvindo a linha? A turma nem sabe que tinha isso hoje. E a linha do telefone também tocava em Lá 440. O diapasão, ele vibra por muito tempo. A pergunta poderosa é a pergunta que ressoa dentro da pessoa por muito tempo. Se a pergunta dá uma porrada na pessoa e morre, não é uma pergunta poderosa. É uma ofensa, é uma pergunta provocativa, mas não necessariamente a pergunta poderosa. A pergunta poderosa, a pessoa continua conversando com essa pergunta, às vezes por dias, meses ali. Volta e meia eu encontro alguém que fala, Gino, eu tive uma aula com você há 2 anos atrás e você fez uma pergunta na aula. Cara, eu nem me lembro mais da aula. A pessoa não é que ela lembra da aula, ela lembra da pergunta que eu fiz na aula. Sabe o que isso quer dizer? Que essa pergunta ficou 2 anos ali dentro da pessoa. E quando você faz a pergunta, você abre a pessoa para pensar. Quando você dá a resposta, você abre a pessoa para rebater. Resposta gera ping-pong. Pum, 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 pum. Pergunta gera reflexão. Qual é uma das melhores formas de você derrubar um obstáculo? Não dá respostas para o seu time, faz perguntas. E que perguntas, Gino? Como é que eu vou sair daqui com algumas perguntas hoje? Bom, você vai ver que lá no seu Miro, eu coloquei um instrumento. O nome desse instrumento é Canvas. Mas eu tenho tanto preconceito com Canvas que eu tenho dificuldade de falar. Olha só o obstáculo. Eu tenho dificuldade de falar Canvas. Então vocês vão encontrar que eu mudo os nomes. Eu coloco mapa, eu coloco instrumento, eu mudo qualquer coisa, tomate, só para não falar Canvas. Mas é um Canvas. Eu sei que é um Canvas. Então vocês vão encontrar ali um Canvas de pergunta poderosa. Mas, pô, mais um Canvas. Esse Canvas ele é um pouco diferente, porque ele vem vazio. E quem vai construir esse Canvas é você. E como você constrói esse canvas? De acordo com a natureza do seu problema. Lembra que você avaliou os obstáculos? Então imagina que você está com um problema. Imagina comigo que aconteceu o seguinte. Acabou a sprint do seu time. E o time não conseguiu entregar absolutamente nada da meta da sprint. Nada. Nada. Foi assim, a pior sprint daquele time. E detalhe, não é um time que começou a trabalhar hoje. É um time que trabalha junto faz tempo. Cara, por que esses caras estão fazendo isso? A gente vai precisar ter uma retrospectiva para poder falar sobre essa sprint. Pergunta:
Pode aparecer treta nessa retrospectiva? Pode. Quais obstáculos podem fazer com que a gente saia da retrospectiva sem falar do que precisa falar e abordando a morte da bezerra? Vem pra cá e sinaliza. Você fazendo isso, tá? Você pode fazer isso com seu time também, viu? Pessoal, nós vamos ter uma retrospectiva agora, hein? Vamos. O que pode dar errado? O que pode fazer a gente não conversar sobre o que precisa? Identifica os obstáculos. Quais desses obstáculos nós queremos evitar? Os obstáculos que você quiser evitar, cria regras. Olha aqui algumas regras para evitar obstáculos. São só exemplos, tá? Seja honesto, não fale pelas costas das pessoas. Se você tiver que falar alguma coisa, fala aqui. Não fala pelas costas. Você não está resolvendo esse problema, você está evitando esse problema. Mantenha sobre o tema, não sobre as pessoas. Mantenha a sua opinião sobre o tema, e não sobre as pessoas. Não saia de uma reunião sem compartilhar todos os seus pensamentos sobre o tema. São 3 regras. Nós não vamos tratar isso. Nós vamos criar regras para que as pessoas se comportem da maneira que nós precisamos dentro dessa reunião, dentro dessa retrospectiva. Mas quais são os obstáculos que nós vamos precisar quebrar? Porque se nós não quebrarmos, nós não teremos uma sprint boa na próxima vez. E aqui embaixo eu coloquei... Sabe aquele livro do Warren Berger que eu te falei? Esse livro contém várias categorias de perguntas. As perguntas que estão com esse mapinha são perguntas de tomada de decisão. As perguntas que estão com esse neurôniozinho aqui são perguntas de criatividade, de conexão. Conecta as pessoas. Ajuda a criar conexões. As perguntas que estão com as 3 pessoazinhas lá, com a liderança, com a pessoazinha na frente, são perguntas de liderança. E vocês vão ver que tem uma estrelinha aqui, ó. É para você criar a sua pergunta própria. Por exemplo, eu estou colocando aqui uma de exemplo, uma só para ilustrar. Essa decisão é a melhor para a empresa / grupo? Eu criei essa pergunta. Aqui é o lugar para você colocar as suas próprias perguntas. Cria a de estrelinha. Aqui do lado, eu coloquei para você também um cenário. Que é o seguinte. Imagine que a sua organização decidiu implementar uma política de trabalho flexível permanente. Essa política permitirá que os funcionários trabalhem em casa ou no escritório, como preferirem. Você deseja se preparar para uma conversa com sua equipe para falar sobre como o novo modelo funcionará do ponto de vista de métricas. Como nós vamos medir o desempenho da turma? O que nós precisaremos fazer? Quais conflitos provavelmente vão aparecer aqui? Gino, como é que eu trabalho com isso? Olha para o modelo que você colocou lá em cima. Pensando na ordem que você priorizou, que conflitos podem aparecer mais? Olha, pode aparecer mais conflito de ambiente. Ótimo. Dos conflitos que vão aparecer, eles estão relacionados a quê? Ao ar-condicionado, à cultura organizacional ou ao humor das pessoas? Qual conflito você quer derrubar? E qual conflito você quer desviar? O conflito que você quiser desviar, para onde você vai? Para as regras. Cria uma regra para ele. Para essa reunião, todos devem ficar em pé. Por que isso? Para que a gente possa ficar perto um do outro. A mesa é muito grande. Vamos ficar em pé. Tá aqui uma regra. Se você não quiser criar uma regra e quiser derrubar o conflito, quais são as perguntas que você vai precisar selecionar? E aqui embaixo você vai encontrar o canvas das perguntas. O que você faz? Dá um Ctrl D para duplicar ou um Ctrl C, Ctrl V. Encontrei uma pergunta que eu gostei. Dá um Ctrl C, Ctrl V nela ou um Ctrl D. A hora que você der o Ctrl D, você pode pegar a pergunta e arrastar
lá para o seu Canvas, ou simplesmente dá um Ctrl C lá e Ctrl V aqui, ó. Funciona do mesmo jeito. Dá um Ctrl V aqui. Pronto. E ela aparece no seu Canvas. Regras. Vocês podem selecionar qualquer pergunta, inclusive aquelas que vocês podem criar. Desde que sejam apenas 9. Vocês podem fazer isso com 9 perguntas. Como é que vai ficar o seu Canvas no final? Com até 9 perguntas que vocês criaram para resolver os problemas, os obstáculos que vocês identificaram que esse cenário do teletrabalho, vocês vão trabalhar nesse cenário aqui, viu? Para identificar problemas que esse cenário pode gerar com a sua equipe. Ô, Gino, mas a gente está trabalhando em um contexto com pessoas que a gente não conhece. Cria um cenário hipotético, com base no que vocês levantaram no exercício anterior, quais seriam os possíveis conflitos? Olha, a turma pode achar que quem trabalha no remoto tem mais privilégio do que os outros. Achismo. Falta de informação. A turma pode achar que quem trabalha no remoto tem que trabalhar mais do que os outros. O remoto não dá infraestrutura para a turma trabalhar. Olha só o ambiente ali. Quais são os problemas que você acha que vão aparecer e como você pode resolver os problemas por meio de perguntas ou evitar os problemas por meio de regras? O que eu espero que ao final aconteça? Que o grupo de vocês tenha algumas perguntas e algumas regras. Pode apagar essas, viu? Essa aqui tá só de exemplo. Que vocês tenham alguma, escreva a sua regra aqui, ó. Que vocês tenham algumas regras e algumas perguntas para trabalhar esses conflitos. E aí, perguntas? De boa? Ô, Gino, só Fala, repete Gabriela. o que significa cada símbolo daquela pergunta. Ah, claro, agora mesmo. Ah, uma coisa legal, Gabriela, você fez lembrar. Vocês vão perceber. Aqui, ó. Que aqui embaixo também tem alguns pontos a considerar, tá? Quem são as pessoas que você está trabalhando? São executivos? São seu time? Então, dá uma olhadinha em relação a isso. Mapinha. Tomada de decisão. Lâmpada. Criatividade. Átomo. Conexões. Pessoas. Liderança. Aqui vocês podem encontrar algumas perguntas estranhas, como essa. Estou perseguindo borboletas? Você não vai ter tempo de fazer isso, mas se você for no Google e pesquisar o que é isso, vocês vão encontrar algumas histórias para isso. Por exemplo, perseguir borboleta é quando você está correndo atrás de coisa que são detalhes e está esquecendo o principal. Cara, será que a gente está com preciosismo? Será que a gente está perseguindo borboleta aqui? Vamos sair, vamos aterrissar o negócio? Onde está a minha carapaça de tartaruga? O que quer dizer isso? Como eu posso me manter seguro nisso? Como eu posso colocar segurança, criar um ambiente seguro para falha? A carapaça de tartaruga é a sua proteção. Quer dizer, eu tô com medo de fazer isso. Onde está minha carapaça de tartaruga? Onde eu posso me proteger em relação a isso? Beleza, manos? 20 minutos para vocês pensarem? Eu vou colocar vocês nos mesmos grupos que vocês estavam. Pode ser que algumas pessoas do seu grupo não. A lâmpada é criatividade. Lâmpada, criatividade, mapinha, tomada de decisão, conexão, o átomo, conexão. Ou, perdão, neurônio, conexão. Pode ser que o grupo que vocês estejam, a turma tenha saído, tal. Se isso acontecer, volta aqui para a sala principal e fala: Gino, eu quero ir para outra sala. Melhor do que isso, eu vou deixar aberto para vocês trocarem de sala. Se você clicar aí em sala simultânea ou breakout room, você pode escolher a sala que você vai. Então eu vou devolver vocês para as salas que vocês estavam e caso vocês queiram trocar, vocês conseguirão trocar. Se não conseguir, me chama que eu ajudo vocês. Beleza? Vamos nessa? Ah, tá aberto sim, hein? Vocês podem compartilhar lá. Capricha lá. Perguntas poderosas e regras de conflito. Espero vocês em 21 minutos. Pessoal que está comigo aqui na sala, vocês podem escolher a sala que vocês querem ir, viu? Fiquem à vontade. Se vocês não conseguirem e quiserem que eu coloque vocês em alguma, me fala que eu ponho.
Pessoal que está comigo nas salas simultâneas, só lembrando vocês que as perguntas que estão ali ou melhor, que as regras que estão ali são só exemplos, tá? Vocês fiquem à vontade para apagar aquelas regras e escrever as de vocês. Da mesma forma, as perguntas que estão ali, vocês podem criar as de vocês também e usar aquelas como base, se preferirem. Ia resolver os cenários.
This meeting is being recorded. É essa música, Gino. A gente precisava de mais Essa é tempo, boa, hein? Gino. Boa, não é? Groovezinho, muito gostoso, né? Muito bom. Mais tempo, né? Vocês gostaram do instrumento, Perguntas Poderosas? Excelente. Fez vocês pensarem de uma outra Excelente. forma? Muito. Não é libertador não precisar ter respostas? Nossa. Chegar numa reunião cheinha de perguntas. O que que você faz com um canvas desse? Leva debaixo do braço para uma reunião como essa. Você não precisa usar todas as perguntas. Por isso que é legal você selecionar bem. Selecione as perguntas que você gostaria de usar. E claro que à medida que você coloca uma, outra pode aparecer, pode ser que você não use aquela, mas esse é um instrumento para você saber quais são as reflexões que você gostaria de provocar para o seu time. Qual o diapasão que você quer deixar vibrando dentro deles? As pessoas não precisam responder na hora, hein? É importante que elas talvez saiam, pensem, durmam com aquela pergunta e voltem no dia seguinte com a resposta. E você, seja gerente de projetos, seja líder de projetos, seja Scrum Master, Agile Coach, você não precisa ser a pessoa com as respostas. Você pode ser a pessoa com as perguntas. E acredite, você vai ver que o resultado vai florescer muito melhor na sua equipe. Bom, antes de abrir para vocês falarem um pouquinho como é que foi esse workshop, e claro, como foi o exercício, não precisa compartilhar a tela, acho que esse é o momento de vocês trocarem, né? Mas antes de abrir para ouvir um pouco de vocês, gostaria de lembrá-los da nossa missão de fazer um EGP, um Encontro de Gerenciamento de Projetos de sucesso. A comunidade de gerenciamento de projetos ganha com isso, os nossos voluntários ganham com isso, as pessoas que trabalharam o ano inteiro para criar uma comunidade forte de gerenciamento de projetos ganham com isso. E nós, no capítulo do Distrito Federal, estamos precisando realmente tornar esse evento um sucesso, como a gente tem certeza que será. Se você puder contribuir para esse evento, você não precisa, tá? Não estou falando, não precisa, mas se você achar que vai ser legal, que você vai se sentir bem fazendo isso, se você, claro, que você vai poder participar do evento, 2 dias. Pô, Gino, eu não posso ir, mas eu vou dar essa contribuição e vou colocar para alguém poder participar. Eu sei quem vai se beneficiar com isso. Bom, você vai receber o voucher para esse evento, você vai receber o voucher para o evento do PMI Rio de Janeiro de OKR, que você também pode eventualmente pensar em distribuir para alguém, caso você não possa. De repente fala com o Labriola, vê se dá para fazer isso. Aqui você vai ganhar, obrigado Labriola, aqui você vai ganhar todo o material, todos os slides, tem mais slides além desses que eu passei para você, tem um monte de slide. Você vai ganhar acesso ao Miro, você vai ganhar a gravação e vai ganhar o certificado disso. A gente vai deixar esse evento aberto até o final do dia. Talvez a Dulce consiga deixar mais até amanhã ou até segunda-feira no máximo, tá? Mas como a gente não sabe se vai conseguir, se você puder se inscrever hoje, faz isso, por favor. Como é que eu me inscrevo, Gino? Entra nesse link que eu acabei de colocar para você no chat do Zoom. Esse link aqui. Quando você clicar nele, você vai parar justamente na página que você se inscreveu para esse workshop. Só que aqui você coloca a modalidade contribuição, tá vendo? Tem a modalidade com contribuição aqui. Clicou aqui, R$150 é o valor da contribuição e você recebe todo esse pacote de benefícios. Teremos palestrantes como Ricardo Vargas, Carlos Augusto, Jorge Maia, aqui de Brasília, o cara da Internet das Coisas. Nós teremos Felipe Bismarck, um dos caras que eu conheço que mais manjam de ODS, de sustentabilidade. É um cara que vai falar sobre ESG de uma maneira incrível. Um dos maiores palestrantes que eu já vi é o Felipe, é um cara apaixonado pelo que fala.
Teremos, talvez, Carla Furtado está confirmando se vai conseguir vir no online. Carla Furtado fala de felicidade. Teremos Eduardo Freire. Teremos uma série de grandes nomes palestrando. Fernando Alzira. Tem um monte de gente. Entra lá na grade do EGP que você vai ver. Então, se você puder participar, vai ser ótimo. Vai ser duplamente ótimo. Primeiro, por estar com você lá com a gente. E segundo, por podermos fazer esse evento um sucesso e gerarmos ali a segurança que a gente precisa para ter mais um ano de capítulo funcionando bem. Como é que foi a sua vida aqui hoje? Valeu a pena essa tua decisão de estar aqui no sábado falando sobre conflitos e perguntas? Deixa eu ouvir um pouco de vocês. Fala, Sandrinha. Opa, estava aqui. Não, foi ótimo. Eu acho que ter essas ferramentas ajudam, né? Acho que agora assim, agora o desafio da gente é criar as perguntas. Lógico, tem uma inspiração aí. Mas aí, gente, não queria te fazer uma pergunta também. Você acha que dá para usar esse formato, né, de Canvas, por exemplo, para um briefing? Porque eu vejo, aí briefing pode ser um briefing para desenhar uma necessidade de um cliente interno, para desenho de um treinamento e colocar algumas perguntas lá que sejam, né, mais poderosas para às vezes, ou até mesmo cliente com agência, que eu vejo agência de comunicação, agência de eventos, não, mas entrega um negócio, o cara fala, não, mas não foi isso que eu pedi. Eu falei, não, mas a gente conversou antes e a gente fez essa provocação aqui com essas perguntas. Boa, Sandrinha. Boa. Qualquer situação que possa gerar um conflito entre você, que possa dificultar você de chegar num objetivo e que possa aparecer conflitos. Quais conflitos podem aparecer? Como eu posso derrubar esses conflitos com perguntas? Percebe que o objetivo das perguntas é tirar os obstáculos que nos impedem de ter os bons conflitos. E fazer com que a gente tenha os conflitos produtivos, tornar os conflitos produtivos, sabe? Então, sim, um briefing é ótimo. Eu costumo fazer briefing quando me contrato para alguma palestra, para algum curso. A gente costuma fazer briefing com perguntas. E as perguntas de EC, como eu poderia, são poderosas para as pessoas poderem pensar melhor. Às vezes, Sandra, isso ajuda a pessoa a pensar no evento dela. Não é que tá ajudando você, tá ajudando ela. A própria pessoa tá... Eu não tinha pensado nisso, cara, é verdade, né? E a pergunta poderosa, ela tem uma característica. Ela não soa ofensiva. A pergunta poderosa, ela não ofende. Ela não deixa a pessoa triste. Ela deixa a pessoa com aquilo dentro dela. A pergunta vai dentro dela. Vou colocar o link do Miro para vocês. Excelente. Pode sim. Use e abuse disso. Se você quiser conhecer mais sobre as perguntas, está naquele livro do Warren Berger. Gino, eu quero conhecer em detalhes essas perguntas. Como é que eu faço? Vem para esse livro aqui, ó. The Book of Beautiful Questions. E aqui dentro você vai encontrar o índice do livro e você vai perceber que eu tenho perguntas de tomada de decisão, tá vendo? Perguntas de criatividade, perguntas de conexão, perguntas de liderança. São justamente as perguntas que vocês viram ali no nosso mural, né? Elas estão aqui detalhadas e aí você pode mergulhar no universo dessas perguntas. Muito bem, antes de encerrarmos, mais um comentário. Quem gostaria de comentar como é que foi o seu dia aqui hoje? Valeu a pena? Fez sentido? Tá saindo daqui com alguma coisa nova? E aí, Paola? O diapasão tá vibrando. Diapasão vibrando, Fê? Show! E Oi, aí, Paola? eu acho que a mensagem mais importante que eu saio, né, daqui é como que a gente pode fazer perguntas sem julgamento, sabe? Olha, Assim, que legal. Isenta de... Porque nós, como seres humanos, né, nós já estamos tão enraizados com julgamentos, vieses cognitivos e crenças, que quando a gente vai fazer uma pergunta, automaticamente a gente já traz isso com a gente. E aí você já deixa a pessoa, né, ali na defensiva. E aí quando você se isenta disso, né, que foi exatamente o que você trouxe aqui, você traz algo imparcial e pergunta realmente poderosa, você traz a pessoa à reflexão, né, que é o mais importante, e ela tem a resposta, né, que está ali com ela. E às vezes ela não dá porque realmente a pergunta não é feita de forma correta. É uma pergunta que eu costumo fazer, Paula, é uma das perguntas mais incômodas que eu já fiz para mim. Qual pergunta eu não gostaria de ouvir a resposta? Boa. Essa é uma pergunta danada. Quando eu vou numa reunião, eu vou numa discussão, qual pergunta que eu não gostaria de ouvir? Qual a resposta que eu não gostaria de ouvir? E aí eu vou me trazer algumas perguntas que eu tenho, que são normalmente as perguntas que estão escondendo alguma coisa importante para mim. Ótimo. Alice, o que você traz pra gente?
Oi, Gino, foi excelente para mim. E eu estou bem com a Pô, que bom. Paola, de fazer a pergunta sem ofender, né? Ou sem julgar, né? Isso é uma dificuldade que eu tenho, até por um dos perfis lá do Galo, que eu tenho. Aham, aham. Eu acabo indo para a pior parte, né? Ou eu vejo o defeito, aí faço a pergunta e às vezes a pergunta é errada. Entendi. Então, as dicas foram ótimas, eu trabalho em grupo também, e já comprei os livros, Ai, que né? bom. E vou dar uma aprofundada nisso aí, que eu acho bastante interessante aprender a como fazer as perguntas, né? Ter perguntas poderosas. Pode te dar uma dica em relação a isso, porque eu tenho o mesmo problema? Torne-se genuinamente interessada na pergunta. De verdade. Faz a pergunta não para provocar no outro uma reflexão ou para dar uma forma da pessoa pensar, não, não. Faz a pergunta com a curiosidade de uma criança. Já percebeu que perguntas de criança podem incomodar, mas dificilmente alguém se ofende, né? Papai, por que você é careca? Volta e meia vem essa. E não ofende, porque eu vejo que ela está fazendo essa pergunta genuinamente interessada na resposta. Então, o Dale Carnegie fala isso. Torne-se genuinamente interessada na outra pessoa. Quando você for fazer a pergunta, desperta primeiro em você a curiosidade da criança e aí você pergunta com essa curiosidade, porque a pergunta não vai soar ofensiva. Foi Lê, muito bom, muito bom. obrigado eu. Lê, fecha pra gente, cara. Claro. Primeiro é que eu tô saindo com vários inputs bacanas aqui, Gino, Que pro bom, dia a hein, velho? dia, cara, Graças muito a Deus. gratificante. Muito obrigado por compartilhar aí o seu conhecimento e também essas interações com os outros aqui da equipe. E eu compartilho um pouco com a Paula, tá? Em relação ao julgamento, né? Eu até foi também um tema no meu subgrupo, que é separar o fato do julgamento, né? Que o fato é o que você ouve da pessoa, tudo bem, não tem problema. O julgamento é a interpretação que você faz, que aí é uma coisa sua consigo mesmo, não tem nada a ver com o que ela falou, necessariamente, né? Então isso é até algo que eu tento fazer sempre assim, é separar o fato do julgamento, porque cada um tem uma experiência, uma trajetória, enfim, os aprendizados, as dores, enfim. Então, isso é importante, sempre tentar separar o fato do julgamento. Tem uma frase, Lê, de um poeta chamado Rumi, um poeta persa, que fala o seguinte: para além do certo e errado existe um campo. Eu me encontrarei com você lá. Quando a gente for conversar e fazer perguntas, vamos afastar o certo e o errado, o bom e o mal, o isso ou aquilo, porque normalmente são nesses lugares que o julgamento mora. Quando a gente afasta isso, o julgamento fica onde morar, ele vai embora. E a gente consegue ter as conversas que precisam ser tidas. Bom final de semana para vocês. Que vocês tenham um ótimo descanso, um ótimo momento de recarregar as baterias. Obrigado por terem atendido a esse pedido de virem para cá tão rapidamente. Obrigado pela adesão de vocês. Que bom saber que eu posso contar com a comunidade para compartilhar conhecimento e para poder fazer do EGP um EGP bacana. Muito obrigado por tudo. Obrigado mesmo, tá? E fiquem bem. Até a próxima. E estamos sempre juntos. Dulce, tá aí com a gente? Acho que ainda não. Acho que já foi. Pessoal, um beijo pra vocês. Um ótimo final de semana e até a próxima. Valeu, Gino. Tchau, pessoal. Obrigada, Gino. Arrasou! Tchau, Ju! Tchau, gente. Bom sábado. Tchau, Laura. Tchau, Glória. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Tchau, galera. Até mais. Obrigada, Gina. É.